Por quê? Porque os livros de crônicas, só para você ter uma ideia, eles foram escritos após o cativeiro. Quando o cativeiro já tinha terminado, voltaram para Jerusalém, e é provável, na minha ideia, que o senhor Esdras é que tem escrito os 2 livros de crônicas. Então ele contou a história de quem? Do reino que existia, porque o reino do norte já tinha ido para o Beleléu. Em 722, o que aconteceu? A Assíria entrou, invadiu o reino do norte, cuja capital era Samaria, e terminou com o reino do norte. Inclusive, eles fizeram uma coisa bem delicada, que era o quê? Pegar a população de Samaria e levar para outros países que eles tinham conquistado. E aí pegar o pessoal desses outros países e trouxeram para a Samaria, isso é para o Reino do Norte. Então, realmente, o Reino do Norte já não existia. Quando Esdras, então, escreve os livros de crônicas, ele vai contar a história dos reis de Judá. Então, se você quiser olhar depois, dá uma olhadinha nos 2 livros de crônicas, é somente história dos livros dos reis de Judá. Isso é as 2 tribos, Judá e Benjamim. Muito bem, só para a gente ter uma ideia, então, do que nós estamos encontrando aqui no livro de Reis. Se você quiser abrir a Bíblia aí, você vai ver que no capítulo 15, nós temos o reinado de Abias, rei de Judá. Rei de Judá. E aí, a partir daí, nós temos também o reinado de Asa, que também é rei de Judá. E lá no versículo 23, nós encontramos então um relato sobre o rei Nadab, que é rei de Israel, reino do norte. E é a partir daqui que a gente vai estudar hoje, nós vamos olhar para a vida de 5 reis: Nabade, Baasa, Elá, Zinri e Onri. São vários reis interessantes. E aí, semana que vem, nós vamos pegar o pior dos reis, que é o rei Acabe. Acabe com isso, mas o nome dele é esse mesmo, então, mas é essa situação. Muito bem. Eu coloquei aqui, pode voltar um slide? Depois, se vocês quiserem pegar, pode voltar bem no comecinho, mais ainda, aí, por aí, logo aí. Então, eu coloquei aqui exatamente essa breve história que eu contei para vocês, e no segundo parágrafo está escrito assim: politicamente, o Reino do Norte, então nós estamos trabalhando com 2 reinos, 10 tribos, Reino do Norte, e 2 tribos, Reino do Sul. Ele foi marcado por muita conspiração, religiosamente foi marcado por muita idolatria, Reino do Norte, hein? E é o povo de Deus, tá? O próprio Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, tão logo começou a reinar, já esteve envolvido o quê? Em idolatria. Idolatria. E chegou a criar centros de adoração ilícitos no seu território, em 2 grandes cidades, 2 pontos importantes, que eram o quê? Dan, a tribo de Dan, que ficava bem ao norte, e também Betel, mais no centro do país. Então, se você pensar que quando Deus acertou a vida com Davi, lembra que Davi queria construir um templo para ele, uma casa para ele, ele falou: não, as suas mãos são muito sujas de sangue. O que aconteceu? Você vai dar o privilégio para o seu filho, Salomão, construir o templo. E realmente Salomão construiu o templo. E ali em Jerusalém se tornou o local de adoração do povo de Deus, as 12 tribos. Quando houve essa separação, o que aconteceu foi exatamente isso. Jeroboão, que comandou essa rebelião e ficou com as 10 tribos do norte, e Roboão ficou com as 12 tribos do sul, Jeroboão ele é um cara esperto, infelizmente esperto para o mal. Ele não queria que o povo chegasse até Jerusalém para adorar. Por quê? Porque agora eles eram 2 países, 2 nações. Então o que ele fez? Para construir um lugar de adoração, que agora era Jerusalém, ficava no Reino do Sul, ele construiu o quê? 2 santuários, um em Dan e em Betel. Para que o povo não chegasse até Jerusalém, porque ele queria realmente que houvesse essa divisão. Então, a partir daí, realmente a coisa se tornou muito ruim para o Reino do Norte. Logo, o primeiro rei, até o final,
Todos eles fizeram coisas que o Senhor não se agradou. Então nós não temos nenhum bom rei no Reino do Norte. No Reino do Sul, nós tivemos também 19 a 20 reis, conforme a sua contagem. Nós tivemos pelo menos 8 a 9 bons reis, que realmente levaram o povo a adorar o Senhor e assim por diante. Mas esse comecinho do Reino do Norte, nós vamos ver agora, é um começo assim lamentável. Muita idolatria, muitas coisas totalmente contrárias ao Senhor, e por isso então o Senhor foi disciplinando, castigando mesmo esse pessoal. No próximo slide, a gente vai contar ainda um pouquinho mais dessa história, e aí eu quero mostrar esse último slide, essa última frase assim. No Reino do Norte foram dinastias diferentes que reinaram. 19 reis. 7, olha só, 7 foram assassinados, um se suicidou, e foram 209 anos de rebeliões contra Deus, o Deus da aliança, que tinha acertado a aliança tanto lá desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, embora a gente nunca fale o nome de José, né? Mas José foi um cara super importante na história. Então nós temos que sempre lembrar do seu Zezinho. E aí o que acontece foi o seguinte: a aliança depois o Senhor acertou com Davi. Então, todo esse período, o pessoal foi infiel ao Deus da aliança. Por isso, graças a Deus, é que depois vieram os profetas, né? E prometeram uma nova aliança, que hoje nós vamos celebrar essa nova aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Houve crescimento, então, da violência, injustiça, suborno, luxo ao lado do empobrecimento de muitos. Então, era uma situação, assim, realmente catastrófica. O próximo slide vai mostrar o seguinte, isso aí. Apesar da divisão política, a divisão religiosa foi errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém, porque ali o Senhor aceitou. E ali era o lugar de adoração. E, infelizmente, os israelitas, isso é, do norte, deveriam ter vindo para adorar em Jerusalém, mas Jeroboão construiu aqueles 2 templos lá e a partir daí, então, ficou essa divisão. Talvez o auge da idolatria do Reino do Norte aconteceu exatamente durante o período do rei Acabe, que foi profundamente, agora, cuidado aqui, hein? Influenciado pela sua esposa, cuidado com os casamentos. A querida rainha Jezabel ganhou o coração do Acabe e o Acabe acabou com o reino. É impressionante, impressionante. Essa foi a situação, o período mais ruim que o Reino do Norte teve. Um rei, assim que orientado ou estimulado pela sua esposa, foi a coisa vergonhosa, realmente muito ruim. Semana que vem vocês vão estudar sobre o Acabe, mas é isso daí só para a gente lembrar. E graças a Deus o Senhor traz 2 grandes heróis, 2 grandes profetas durante esse tempo para colocar o dedo no nariz do Acabe, né? Era Elias e depois Eliseu, e esses foram os homens que Deus usou para combater o desvio, na verdade, né? do Reino do Norte. O reino dividido em 2 estados independentes, durou pouco tempo. Aí que eu falei já, né? 721, 722, se quiserem marcar essa data, tem que marcar, porque aqui acabou o Reino do Norte. A Assíria, não é Síria, a Assíria entrou e bagunçou o coreto lá com o Reino do Norte. E aí trocaram as populações, uma coisa assim muito ruim, trocaram as populações. E com isso, então, todo aquele pessoal do norte foi espalhado por outras nações. E muita gente de outras nações vieram ali para Samaria. A autonomia do Reino do Sul também não durou muito tempo, não. Cerca de 1,5 séculos depois, eles não conseguiram, inclusive um dos profetas, Jeremias, fala isso, né? Eles não conseguiram entender o que Deus tinha feito com o pessoal do norte. E eles continuaram numa vida, sabe, uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida de hipocrisia, uma vida de idolatria. E aí em 586, Deus usa, e é interessante a gente pegar algumas passagens depois,
Deus usa Nabucodonosor e chama ele de meu servo. Ele é um ímpio, ele é o dono do mundo, ele é o chefão do império. E Deus usa Nabucodonosor para punir o reino do sul, que também pecou, que também ficou idólatra. E aí ele entra em Jerusalém, e vocês sabem, rebenta com a cidade, rebenta com o templo e leva então o pessoal cativo para a Babilônia. Nessa história toda, se você lembra, 3 rapazes foram levados para lá. Quem sabe o nome deles? Olha só que maravilha. O Daniel foi, e aí 3 amigos dele também foram, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caras fizeram uma diferença, né? Mas depois isso aí é um outro dia, uma outra história. Mas é interessante isso então, infelizmente, porque nós falhamos, Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, Ele nos disciplina. Ou, se você quiser pensar também, Ele nos castiga. Ele nos castiga. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, o Senhor trabalha com a gente ainda. No próximo slide, a gente então vai ver as datas, mais ou menos, desses reinos. Olha lá, o Nadab, o Baasa, Elá, Zinri e Onri. Então, de 910 a 873, você vê que é um período até curto. Por quê? Era tanta mudança, porque realmente os reis não se sustentavam, porque cada vez mais faziam coisas que o Senhor não se agradava. Muito bem. Quais foram os principais erros dos reis de Israel? Que é o reinado do norte, tá? Então eu queria que você soubesse, já logo no comecinho da nossa lição, quais foram os erros que levaram o Senhor chamar a Síria para destruir Samaria. Bezerros de ouro feitos por Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, era o primeiro rei, hein? Ele então construiu 2 grandes santuários, um em Dan e outro em Betel, para que o povo do norte não fosse até Jerusalém para adorar. Tá? Ele foi inteligente nesse sentido. Eu não vou deixar o pessoal ficar toda hora indo para Jerusalém, porque senão eles vão ficar acostumados e não vai ter essa divisão clara. Mas o erro foi exatamente esse. Deus tinha entendido, tinha aceitado aquele templo em Jerusalém. E Jeroboão construiu outros 2 templos, e aí com todo o sistema levítico, né, de sacerdotes e tudo mais, tudo fora contra a vontade de Deus. Sacerdotes, então, não aprovados por Deus, adoração errada, não autorizada por Deus, deixaram de servir o Senhor, começaram, então, a se envolver com as nações que estavam por perto e começaram a adorar aqueles ídolos. E aí, o que aconteceu? Cobiça, idolatria e, logicamente, adoração fora de Jerusalém. Graças a Deus, hoje, pessoal, nós temos a possibilidade de adorar aonde? Em qualquer lugar, qualquer dia, tá? De qualquer forma. Porque Deus deseja o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós não precisamos chegar aqui para adorar a Deus. Lá na nossa casa, lá no nosso serviço, lá durante o dia no carro, ou então no metrô, não sei, você pode adorar a Deus. Foi aberto o quê? Um novo caminho, que nós vamos celebrar agora há pouco na ceia. Exatamente isso daí é uma bênção de Deus. Naquele tempo, era apenas uma vez por ano, lá em Jerusalém, que um sumo sacerdote, que era escolhido, ele tinha que se purificar, para poder entrar no Santo dos Santos, para depois oferecer, então, o sacrifício que o povo fazia para ter comunhão com Deus. Você lembra de um sacerdote que ficou lá e saiu mudo. Por quê? Porque ele não acreditou naquilo que o anjo falou. Olha, você e sua esposa, velhinhos já, vocês vão ter um filho. Então, você fica quieto aí, não vai falar durante 9 meses. E aí, o Zacarias ficou quieto e só depois que João Batista nasceu é que aconteceu a volta da fala. Muito bem, então, se você percebe, quando nós erramos, gente, não tenha dúvida, o nosso Deus, graças a Deus, Ele é um Deus que nos ama. Então, Ele vai fazendo o quê? Vai chamando a nossa atenção, vai nos
mostrando quais são os erros e quer nos colocar novamente no caminho. Muito bem, o povo influenciado pela liderança também pecou. Isso. Olha lá, falta de fé, desconfiança de Deus, fez o quê? Levou eles a praticarem outros pecados, como, por exemplo, ingratidão pela libertação e provisão de Deus. Olha só, depois de muito tempo já, o povo ainda tinha saudades da condição de escravos. É impressionante como nós somos. Queriam voltar lá para o Egito ainda, para comer cebola. É impressionante. Rebeldia contra o líder escolhido por Deus para guiá-los, desobediência contumaz contra as ordens de Deus, idolatria, excesso de independência e assim por diante. Esses são erros produzidos pelo povo que, infelizmente, foram influenciados por uma liderança completamente contrária à vontade de Deus. Então, nós, e agora, tentando colocar isso bem para os nossos dias, nós temos exatamente isso acontecendo. Muitas chamadas igrejas, né, que têm os seus líderes carismáticos, né, que foram ungidos por Deus, os caras erram, e aí o pessoal que está seguindo vai atrás mesmo, porque não tem o quê? Não tem conhecimento da Bíblia. Esse para mim é um grande problema. Quando nós não temos conhecimento da Bíblia, qualquer cara que vem e fale uma coisa bonita, a turma vai atrás. E é interessante que nós temos que perceber duas verdades aqui. Primeiro, nós temos um pessoal que fala aquilo que o povo quer ouvir. Paulo já disse isso lá em 2 Timóteo capítulo 4. Então, os pregadores que querem agradar o público. E aí, o que acontece? O povo, então, esse cara é muito legal. Tá. Mas o grande outro problema é que o pessoal vai atrás desses líderes porque eles são cobiçosos. Todo mundo não quer trabalhar. Todo mundo quer uma vida rápida, fácil. Olha, então vem para cá que você vai ter um bom emprego, vem para cá que você vai ter uma boa casa, vem para cá que a tua vida vai melhorar, você não vai ficar mais... Então todo mundo quer isso, quer essa moleza. Então nós temos dois erros. Um pessoal que prega aquilo que o povo quer ouvir e outro pessoal que quer rapidamente arrumar a sua vida. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz claramente que nós vamos sofrer. 2 Timóteo 3,12 é um versículo que você tem que decorar, ou memorizar, se você quiser. É interessante isso, sabe por quê? Porque, na verdade, nós encontramos uma situação muito interessante que a gente precisa explicar. Nós queremos ter uma vida tranquila. O Senhor nos dá sua paz. Sim, é tudo interior, alegria interior. Nós queremos tudo exterior. Bênçãos exteriores, bênçãos materiais, aconteceram nessa época do Antigo Testamento. No momento atual, as bênçãos são espirituais e já foram dadas todas. É interessante isso. E a gente fica toda hora procurando alguma coisa. Então, temos que pensar e cuidado com aquilo que a gente ouve, de quem a gente ouve. E eu fico preocupado bastante também, estava falando outro dia na aula com meus alunos, que nós temos um dever. Quando nós nos reunimos numa igreja que prega a palavra, nós temos o seguinte dever, de avisar os outros amigos ou parentes ou pessoas que a gente conhece que estão sendo o quê? Iludidos. Nós temos uma responsabilidade de chamar a atenção desse pessoal para não serem enganados, Porque tem muita gente indo atrás e aí depois vai se frustrando porque não recebe aquilo que aparentemente Deus prometeu. Deus não prometeu nada disso. Agora vamos lá olhar para os pecados dos 5 reis que nós vamos estudar. Rapidamente, Nadab, filho de Jeroboão, então é o primeiro rei, Jeroboão, que fez essa, desculpe a palavra, mas a palavra é verdadeira, que fez essa grande besteira, construindo 2 templos longe de Jerusalém para que o povo não fosse. Esse Nadab é filho de Jeroboão.
Ele foi o segundo rei de Israel, por volta de 903 a 910. Você vê que é um reinado curto, né? 3 anos só. Fez o que era mal diante do Senhor e andou nos caminhos do seu pai, que fizeram Israel pecar. O filho segue o pai. Impressionante isso daí. E reproduziu o quê? A iniquidade do seu pai, afastando-se e levando o povo a se afastar do Senhor. Eu quero começar a ler para vocês agora, capítulo 15, versículo 25 de 1 Reis. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, o rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Olha só, fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Seguiu os caminhos do pai. O pai pecou, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui, infelizmente, logo o segundo rei de Israel, que poderia já ter mudado, não, seguiu o padrão, o exemplo do pai, que pecou e fez Israel pecar também. Então nós temos, qual foi o grande erro dele? Seguir o conselho do pai, um pai completamente distante da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. Essa é uma situação muito delicada. Temos que saber conhecer a palavra de Deus para poder andar conforme o que Ele quer e não conforme os modelos que a gente tem visto por aí. Olha lá um pouquinho mais sobre Nadab, por favor. Isso. Ele é filho de Jeroboão, reproduziu a vida do pai, cheio de pecado. Aí eu mostro um pouquinho o verso 27, e conspirou contra ele, então o quê? Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, que é pessoal lá do norte, se você lembra um pouquinho das tribos, Isacar lá em cima. E o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam essa cidade dos filisteus. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Olha lá, Nadab foi morto segundo a palavra do Senhor por intermédio do seu servo Aías, o Silomita, por causa dos pecados de Jeroboão. Jeroboão pecou e o Senhor puniu através da morte do seu filho, através de Baasa, que matou Nadab. Olha só, é impressionante. Por quê? Por causa da provocação com que irritaram o Senhor, Deus de Israel. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o homem semeia e aqui mesmo ele colhe. A Bíblia afirma isso lá em Gálatas 6, 7. Cuidado com a nossa vida, então. Cuidado com aquilo que você está semeando. Porque muitas vezes Deus nos disciplina. E graças a Deus, diz Hebreus, que Ele nos disciplina. Porque demonstra que nós somos filhos e filhos amados. Mas a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Então, nós podemos sofrer por 2 razões. Uma por causa do nosso próprio pecado, por causa do nosso próprio erro, mas também Deus pode nos experimentar e vai nos fazer sofrer. Para saber, como eu já li uma vez lá, se você se lembra, numa pregação que eu fiz, sobre os desertos, para que a gente conheça o nosso próprio coração, se nós seguimos ou não seus mandamentos. Então ele nos coloca contra a parede. Mas pai, eu não tenho feito nada, está tudo em ordem. Fica aí, meu filho, vai experimentar um pouco de dor para ver como é que você está por dentro. E para você conhecer que eu sou o Deus que faz o quê? Que não preciso alimentar. Toda palavra que sai da minha boca, essa é uma palavra de vida. Então, é muito interessante porque Deus trabalha assim com a gente. Mas vamos um pouquinho mais adiante e a gente vai ver agora o nosso querido Baasa, filho de Aías. Baasa reproduziu o quê? A vida do primeiro rei do Reino do Norte, que era Jeroboão. Uma vida cheia de pecado. O verso 27 do capítulo 15 diz assim: conspirou contra ele, contra o Nadab, Baasa, filho de Abias, e Baasa, no 3º ano do rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar no seu lugar. E agora olha só, logo que começou a reinar, matou toda a descendência
de Jeroboão. Não ficou ninguém. Mas por quê? Era a própria disciplina de Deus, mandando acabar com toda a descendência de Jeroboão. Alguém que tinha irritado, desprezado o Senhor. Então o Senhor falou, não, essa família aqui está fora. Todo mundo foi morto. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, através do profeta Jeú. E aí, também, esse Baasa, logo teve a punição do Senhor. A sua família também foi destruída através de cães na cidade e através de aves no campo. Deixa eu ler esse texto para você, que é muito, quer dizer, é uma história, mas é interessante. Versículo 1 do capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baase veio a Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó e tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você, olha só, você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Quer dizer, quando nós seguimos um mau exemplo, a gente está afetando outras pessoas também, pessoal. Isso é sério. E quem está na liderança é muito mais sério ainda, porque nós estamos levando o povo a pecar. Isso é sério, né? Mas olha só. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que eu fiz com Jeroboão. Acabar com todos eles. Capítulo 16, versículo 4. Cães comerão os família de Baasa, que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Não sobrou ninguém, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém. Cães e aves foram os instrumentos de Deus para acabar com a família de Baasa. Os demais acontecimentos, estou lendo o versículo 5, do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. E Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirsa, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. Então nós temos aqui o quê? Jeroboão, péssimo, Nadab, o seu filho, péssimo, e o quê? Baasa, péssimo. 3 reis de Israel completamente fora da vontade do Senhor. Isso temos que lembrar, é o povo de Deus, pessoal. É o povo de Deus. É o povo que Deus tirou do Egito, trouxe, entraram em Canaã, já estavam lá, tiveram um período muito especial com Davi, com Salomão e agora nessa situação tão triste. Muito bem, Elá então reinou em seu lugar. Então vamos lá para Elá. Elá, filho de Baasa. Ele reinou 2 anos em Israel. Novamente o reino do norte. Reinou na cidade de Tirsa. E aí nós temos o quê? Mais um levante. Mais uma rebelião. E Zinri, que era um dos oficiais do exército de Israel, conspirou contra ele. E aí, olha só que interessante, que belo testemunho. Esse Elá, ele estava um dia na casa do seu encarregado pelo palácio, seu mordomo especial. E estava lá fazendo o quê? Enchendo a cara. Enchendo a cara. E aí o que aconteceu? Exatamente nessa situação em que a alegria da bebida substitui a alegria que Deus nos dá. Lembra de Efésios? Não vos embriagueis com vinho, mas alegrai-vos, sede cheios do Espírito Santo. Cuidado então. E eu sei que alguns irmãos, e eu também de vez em quando gosto de tomar um vinhozinho, mas cuidado com o vinho. Um controle muito delicado a gente deve ter. Muito bem, e aí ele estava se embriagando na casa de Arza, o encarregado do palácio, e Zinri, que era o oficial do exército, entrou, feriu ele e matou. Sem colher de chá, não tem jeito. E aí esse Zinri, que fez a rebelião, começou a reinar
no trono de Israel. Deixa eu ler mais um pedacinho do texto aqui para você poder entender. Eu não quero falar coisas minhas, mas eu quero que a Bíblia fala. No 20º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio. Zinri entrou, feriu e o matou, no 27º ano do reino de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, olha só, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou fosse amigo, todo mundo morreu. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo, olha só, com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa. Por causa do quê? De todos os pecados que esse seu povo, seu filho Elá, haviam cometido e levado Israel a cometer. Pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Impressionante, impressionante. Andou errado. Lembra que naquele tempo havia essa colocação. A alma que pecar, esta morrerá. E assim. Desagradar o Senhor, e o Senhor vai e pune. O Senhor vai e coloca-os sob disciplina ou sob castigo, se você quiser assim. Muito bem. Elá é filho de Baasa, né? Então reina durante 2 anos no seu lugar. Aí vem Zinri. Olha só, reinou apenas 7 dias, só para você perceber como era uma coisa volúvel lá. 7 dias apenas. Reinou na cidade de Tirza, e como lemos no texto bíblico, ele destruiu a família de Baasa, de acordo com aquilo que Deus orientou o profeta Jeú para dar. E quando viu que estava sitiado por Onri, que era um outro inimigo dele, porque era do exército de Israel também, sabe o que ele fez? Bom, já que eu vou perder o meu palácio mesmo, já que eu vou deixar de ser rei, sabe o que ele fez? Entrou no palácio, colocou fogo no palácio e ficou lá dentro. Se suicidou. Queimadinho. Quer dizer, você percebe que não tem ninguém buscando o Senhor, não tem ninguém entendendo que esse Deus de Israel é o Deus que tirou eles do Egito, que é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, etc. Não, é resolver a situação pelas minhas próprias forças, pela minha própria inteligência, segundo os meus métodos. E o método de um cara desse é esse. Eu não sei o que fazer, então eu vou colocar fogo no palácio e eu vou ficar lá dentro também. Olha o que o ser humano pode produzir. É impressionante isso, pessoal, é impressionante isso. Romanos capítulo 1, versículos 19 em diante, mostra exatamente isso. Que porque o homem não quer andar com Deus, Deus o entregou. 3 vezes aparece essa palavra, essa expressão lá em Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Gente, tem muita gente na nossa cidade aqui, nesse tempo de 2024, que Deus já entregou para eles mesmos. Já que vocês não querem a mim, então se virem. E o que acontece? Só loucura, só cada vez mais, o quê? Queda. O ser humano não consegue, sozinho, fazer alguma coisa. Ele vai para o buraco mesmo. Dá uma olhada depois em 1 Romanos capítulo 1, que você vai ver. O que nós estamos experimentando hoje com a sociedade é exatamente isso. Deus nos entrega os homens a sua própria sorte, e o que o homem consegue produzir, o que é? Situação vexatória, indecente. É isso que nós estamos experimentando. E aqui, então, uma loucura. Já que alguém vai tirar meu palácio, eu vou tocar fogo nesse palácio e vou morrer aqui também. É a solução para muita gente.
Vamos para o Onri. Onri era o comandante do exército de Israel e reinou 12 anos. 6 anos em Tirza e depois outros 6 anos lá em Samaria, porque ele comprou essa cidade. Onri comprou de Semer essa cidade, mas como os demais reis de Israel, o que fez? Fez o que desagradava a Deus. E houve uma disputa entre Onri e Tibni, mostra o quê? Mais um golpe ocorrido no Reino do Norte. E é interessante esse versículo 21 a 24, eu quero ler para vocês, só para você ver, agora estou lendo no capítulo 16, né? Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções, metade apoiava Tibni, e filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do rei Asa, rei de Judá, sempre é interessante, né? Essa comparação, marcando o rei de Judá como um rei bom, alguém que obedecia o Senhor. Então, sempre uma referência do Reino do Norte ao Reino do Sul. Muito bem. No 31º ano do reino de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza e 6 lá em Samaria. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do seu antigo proprietário. Onri, porém, atenção, fez o que o Senhor reprova e pecou, atenção, mais do que todos os que reinaram antes dele. É impressionante, cada um que vinha era mais pecador, mais pecador, mais pecador. E pecou mais do que todos eles. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Interessante, né? Não tem jeito, não tem jeito. Nós vamos cada vez mais nos afundando quando nós não procuramos o Senhor. Veja essa penúltima frase aí, pecou mais do que todos os que reinaram antes dele, com seus ídolos inúteis, provocou ainda mais a ira do Senhor. Onri gerou o filho Acabe, que ainda foi mais pecaminoso do que todos eles. Cada um vinha e fazia pior. E aí o Acabe acabou com essa história mesmo. Não, eu sou o pior mesmo, então. E aí a gente vai ver isso semana que vem. Quais são algumas lições? Eu estou terminando e você pode depois fazer alguma pergunta se quiser. Se não quiser também não tem problema, não tem problema nenhum. Muito bem. Olha lá. A história de Israel, o Reino do Norte, foi marcada por frequentes tentativas de golpes políticos e golpes militares. A instabilidade de Israel, Reino do Norte, também pode ser atribuída ao desprezo dos seus reis pela aliança mosaica. Realmente, todos eles simplesmente fizeram o quê? Deixaram a aliança de lado. E a aliança era tão clara, né? Que acontece lá em Êxodo capítulo 19, não é o capítulo 20 não. Capítulo 20 são as ordens, né? O acerto da aliança de Deus com o povo acontece em Êxodo 19. Olha, eu serei o seu Deus, mas eu quero que ele seja o meu povo. Ah, nós faremos isso, está lá no 19. E o que aconteceu? E quando Moisés estava indo lá para cima para falar com Deus, estavam fazendo um bezerro de ouro e falando para Arão, Arão, fala esse bezerro aqui que nos tirou do Egito. Quer dizer, é uma coisa maluca, pessoal, uma coisa maluca. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, e eu sempre gosto de fazer isso, nós não podemos crucificar o povo de Israel. Foram pecadores? Desagradaram a Deus? A gente está vendo isso daqui? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o problema, que é chato de dizer, mas é verdade, nós fazemos a mesma coisa. Mas tem mais um agravante, gente. O povo de Israel pecou, sabe por quê?
Teve liderança errada e tal, não buscaram dependência de Deus, mas eles não tinham Espírito Santo neles. Dá para entender isso? Então, quando o homem está sozinho, mesmo sendo povo de Deus, o cara está sozinho, só faz besteira mesmo. Agora, nós erramos tendo o Espírito Santo em nós, estou falando nós cristãos. Então, o agravante é pior para nós. Pecamos mesmo tendo o Espírito Santo. Significa o quê? Que ele não tem liberdade para atuar em nossas vidas. E aí nós fazemos coisas erradas. E quando Deus nos disciplina, não fica chorando não. Entenda que ele está querendo te amar. E está te buscando. É impressionante isso. É impressionante isso. Então nós temos que entender muito bem a maneira de Deus trabalhar conosco. A agitação política era a maneira de Deus disciplinar e renovar a liderança de Israel. Toda hora mudando para ver se alguém começava a andar direito. A iniquidade tornou-se progressivamente o quê? Um aspecto da casa real do Reino do Norte. Não teve rei no Reino do Norte que agradasse a Deus. Todos eles não agradaram a Deus. Impressionante. Nesse período, ficou especialmente intensa a luta entre o reino de Deus, cujos campeões, os heróis, foram Elias e Eliseu, e depois o reino de Satanás. Tudo isso, gente manipulada pela natureza pecaminosa, pela natureza adâmica, e fazendo então tudo que o Senhor reprova. A partir daí, o que acontece? Disciplina de Deus. Cada reino, isso, descrito, contribuiu para aprofundar a crise espiritual e moral de Israel. Desde Baasa até Acabe, que a gente vai estudar semana que vem, cada um superando o seu antecessor em maldade, em coisas totalmente erradas que desagradam o Senhor. O texto não só narra eventos políticos significativos, mas também reforça a mensagem de que o afastamento dos caminhos do Senhor leva à ruína e à destruição. A sequência de eventos nesse capítulo 16 não apenas nos mostra a rápida mudança de líderes em Israel, mas também enfatiza o quê? A profunda conexão entre a liderança política e a condição espiritual do povo. Se a liderança não anda corretamente, o povo também sofre. O povo é dominado por essa liderança. E aí sofre mesmo. A idolatria e a rejeição dos caminhos de Deus são temas recorrentes em todo o livro de Reis, que conta o quê? A história do Reino do Norte. Segunda Crônicas, Primeira Crônicas é Reino do Sul, que é o reino que voltou depois dos 70 anos de exílio. Para terminar, esse capítulo nos ensina sobre a soberania de Deus e as consequências da desobediência, oferecendo então lições que nós já vimos, valiosas sobre a importância do quê? Da fidelidade à vontade de Deus. O título que a gente deu, que eu dei, foi um título que a Betina colocou num dos e-mails, dos WhatsApp que ela passou para o pessoal. A inconstância do ser humano e a fidelidade de Deus. Eu espero que nós possamos olhar para as nossas vidas, né? E pensando em igreja, pensa que você é a igreja, cada um de nós. Temos que pensar que muitas vezes nós somos inconstantes, mas graças a Deus, que Deus é um Deus fiel. Amém? Amém. É isso daí. Fique à vontade se quiser fazer pergunta, fique à vontade, se não quiser. Sim. Eu fazendo pergunta. Certo. Esses camaradinhos aí que foram os reis. Eu já sei até que você vai perguntar. Em algum momento aí você escreveu que eles abandonaram a aliança mosaica. Uhum. Mas eles tinham conhecimento? Oh, tranquilo. Tranquilo. Então foram ruins mesmo. Ruins, péssimos. Você podia se imaginar que eles já não tinham mais conhecimento. Não. Pelo menos o Pentateuco, eles tinham isso aí.
Pelo menos os 5 primeiros livros eles tinham. Que contava toda a história, né? Contava a lei, né? Principalmente Êxodo e Levítico. E quando então nós temos o livro de Deuteronômio, é uma repetição da lei, para quê? Para que a segunda geração pudesse entrar bem na terra de Canaã. Entraram, mas não se deram muito bem, porque pecaram mesmo. Então eles tinham conhecimento sim, tinham conhecimento sim. Oi? Na época, no momento em que o povo estava pedindo, nós queremos um rei, nós queremos um Sim, rei, sim, atrás, sim. e eles foram advertidos pelo Senhor, vocês vão ter um rei conforme vocês merecem. Cuidado com o que estão pedindo, algo assim. Uhum. Isso que nós estamos vendo. Posso fazer uma ligação? Não pode, deve fazer. A ligação é exatamente essa. Porque, olha só, rapidamente, quem é que comandava Deus? Quem é que comandava o povo, as 12 tribos? Era o Senhor, através dos juízes. Depois de Josué veio 400 anos de juízes, entre 350 anos de juízes. Então aquele livro pequenininho tem muita coisa ali. Porque Deus levantava um cara para dirigir o povo. Beleza? Aí chegou na época de Samuel, Samuel deu uma mancada. Ele não cuidou bem dos filhos dele. E os filhos dele foram péssimos. Então, os líderes de Israel falaram, olha, Samuel, a gente não quer os seus filhos como nossos juízes. Aí Samuel até ficou chateado, lembra desse texto? E falou, Senhor, como é que é? E Deus falou, olha só o que Deus falou. Não é com você. Eles não querem que eu domine mais, que eu reine mais. Então, o problema do ser humano sempre foi contra Deus, a rebelião nossa, pessoal. E aí, então, ficaram pedindo um rei. Deus deu um rei. Saul, bonitão e tal, legal. E aí o cara pisou na bola em grande estilo. E aí o que nós temos é exatamente isso daí. Esse relatório todo, ele fala apenas dos líderes, ele não fala do povo. Então, aparentemente, o povo não tinha já criado uma cultura de serviço ao Senhor, de submissão ao Senhor. Mas simplesmente o rei, ele comandava e tudo acontecia do jeito que o rei tinha comandado. Eu creio que isso também é uma lição para nós hoje, de que o nosso futuro não depende apenas dos líderes que a gente tem, se nós tivermos líderes que não seguem o Senhor, isso não significa que todos nós vamos afundar. Que nós temos desculpa, né? Exatamente. Mas que nós, como povo, nós temos também a condição de instruir o futuro das Com certeza. O problema de Israel foi que o povo não... Largou mão, né? Então, isso aí só para dizer que se nós não concordamos com coisas que estejam acontecendo no nosso ambiente, no nosso meio, para que a gente não apenas culpe os líderes, mas de que a gente se sinta responsável por fazer a coisa ser Sim, sim. E é interessante isso, porque se você lembrar, o povo já tinha todo esse conhecimento da palavra de Deus. Porque você lembra que quando Josué estava partindo, ele disse para o povo, não tinha líder, ele estava falando para o povo, eu e a minha casa... Agora vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. Vocês querem servir o Senhor ou querem continuar com essa idolatria? Então, exatamente, o povo tem responsabilidade, porque ele conhece as Escrituras. E mais ainda, pessoal, nós que somos cristãos evangélicos sérios, porque tem muito cristão evangélico que não é sério, tá? Os que são sérios têm a Bíblia. E nós podemos ter uma vida bonita, inclusive colocando o dedo na ferida, mostrando os erros que acontecem por aí pela sociedade. Então nós somos testemunhas do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma. Sim. Pastor, quando a gente vê a atitude de Deus com os reis, principalmente os que foram, a gente vê que ele punia severamente a idolatria. Sim. Mas quando a gente volta para Arão, que era o líder espiritual na ausência, e líder do povo Sim. na ausência de Moisés,
Sim. no meio daquilo lá. Sim. Né? E aí depois a gente vê que as gerações dele continuaram sendo os sacerdotes, os líderes espirituais. Então, às vezes, parece um pouco que Deus usou 2 pesos e 2 medidas aí nessa punição aí. Não sei porque talvez Moisés tinha recebido antes, estava descendo com as Exatamente, leis, exatamente. né? E Exatamente. o povo ainda não conhecia as leis. Exatamente, Né? Então, exatamente. né? As leis começaram realmente a vigorar e ter conhecimento, eles nem tinham conhecimento a partir da vinda de Moisés lá para baixo, né? Agora, um outro detalhe que a gente precisaria lembrar também é exatamente esse. Deus tinha feito uma aliança com Moisés e com Arão, porque Arão também ajudou o pessoal Moisés falar para o faraó, né? Então, era uma aliança que Deus tinha. Tanto é que depois vai indo, e Arão também é punido, não entra na terra, e Moisés é punido e não entra na terra. Então, embora não tenha sido a disciplina na hora, como aconteceu com esses reis, os dois foram punidos, e a gente fica pensando, eu fico pensando muito mais de Moisés. O cara faz tudo, não vai entrar. Você quer dar uma olhada? Sobe no Monte Nebo e dá uma olhada lá. E ó, um beijo, vem para cá. É impressionante, né? Deus é impressionante. Então, cuidado, a disciplina de Deus pode não ser tão imediata, mas fique frio, porque ela vai vir. Tá bom, pessoal? Não, até os profetas, eles não faziam o seu papel de chamar a atenção do povo que está faltando a palavra de Deus. Tanto que depois no Reino do Sul, foi Joás, né? Isso. E a escritura, exatamente. Perdido no meio do lixo, e ele se rasgou todo de arrependimento porque não estavam vivendo. Uhum. Então depois a gente vê nas sinagogas que se lia a palavra de Deus, se reuniam para ler. Ali faltou isso, era só sacrifício. Sim. Mas eu continuo fazendo tudo que eu quero. Exatamente. Então se atenta à palavra de Deus. Exatamente. E só vou, para terminar mesmo, porque eu não posso deixar um gancho assim, solto. E 70 anos depois, quando eles voltaram, 1 século e meio depois que eles voltaram, Malaquias lembra o quê? Que eles não estão levando Deus a sério. E ele fala, seria bom que vocês fechassem a porta da igreja aqui, porque não está dando, eu não estou aceitando o culto de vocês e não estou aceitando vocês. É impressionante. Faltou palavra, faltou a prática na palavra. E quando falta isso, meu amigo, Deus não se agrada. Deus não se agrada.